Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e retomando as nossas aulas, lembra que a gente estava falando sobre as lutas, né? A gente está falando muito sobre isso nesse quarto bimestre, e eu espero que vocês estejam compreendendo essa linha do tempo que a gente está fazendo, né? Hoje a gente vai continuar falando sobre as lutas, vamos falar um pouquinho sobre as lutas no mundo, né? Especificamente sobre o sumô, que é uma luta bem conhecida, só que ela é conhecida e tem também algumas pré-definições, né, sobre essa luta. Tem gente que tem preconceitos, pensando que somente pessoas obesas que participam dessa luta, e vocês vão ver que não é bem assim que funciona. Até porque os atletas de sumô, eles são bem, claro que eles são enormes, em relação à sua cultura, né, e a cultura da luta, mas vocês vão ver que eles são bem atléticos, né, e tem muitas desses atletas que quando eles saem dessa modalidade, eles conseguem perder peso com facilidade. E a gente vai ver o porquê, né. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o sumô e sua origem, a sua história, né, vamos lá. O sumô. O sumô é uma luta de origem japonesa, na qual dois lutadores se enfrentam em um ringue de formato circular, sem cordas como as do boxe, né? O objetivo da luta é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue. Não são permitidos socos, nem chutes, nem outras coisas, né? No Japão, o sumô é um esporte muito popular, onde os lutadores profissionais são muito famosos, mesmo porque os torneios são transmitidos inclusive pela televisão. Os torneios normalmente duram 15 dias, né? A origem do sumô é um tanto mitológica. Muitas tradições são mantidas ainda hoje. Desde o início de torneios e lutas, existe uma série de rituais seculares. O sumô é um esporte nacional do Japão, figurando o livro de Kojiki, né, uma crônica do passado, de 712 d.C., como sendo uma luta entre dois deuses que se originou em 660 a.C., né? Então, antes que a gente possa continuar falando do sumô, vocês podem ver que é tudo muito histórico, né? Quando a gente fala do sumô, quando a gente pensa em sumô, e ela é muito popular e muito tradicional no Japão, né? Então vocês podem ver que antigamente, na verdade hoje, muitas pessoas ainda pensam que o sumô antigamente eram feitos por deuses, né? E hoje eles têm ainda esses rituais que são bem antigos, né? Que eles vêm dessas, por exemplo, que ele citou sobre a crônica, né? A crônica do passado, que é um livro de Kojiki. Depois vocês podem até pesquisar um pouco mais sobre isso. Então vamos continuar falando um pouco mais sobre essa modalidade para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. O sumô praticado atualmente segue exatamente as tradições e regras estabelecidas há séculos. Por isso, continua homenageando os deuses, pedindo proteção e rezando para uma boa colheita, como se fazia antigamente. A luta em si é simples. Trava-se dentro de um círculo de 4,56 metros de diâmetro, sobre um chão de terra batida, muito dura, e perde a luta quem sair do ciclo ou tocar o chão com qualquer parte do corpo que não seja a sola do pé. Uma luta pode levar alguns segundos ou até 3 minutos no máximo, em média 30 segundos, né? Entretanto, o que parece ser tão simples e rápido tem uma tradição que já dura séculos, segredos profundos, preparativos demorados e extenuantes, organização fantástica que envolve cifras astronômicas, né? Então a gente vai continuar vendo um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o sumô, vocês acabaram de ver que são lutas realmente bem rápidas, né? Levando em consideração as lutas que a gente já está acostumado a ver, que tem uns rounds, normalmente quando a gente vai ver sobre o UFC, que são 5 rounds, ou então outras modalidades também têm o tempo maior, né? Mas vocês também puderam ver que eles são cheios de rituais, tradições, e a gente vai ver quais são elas, né? O mundo do sumô é especial e único, né? Os lutadores, conhecidos como os rikishis,
se agrupam em academias, onde comem, dormem e principalmente treinam. Entram na academia aqueles que forem aprovados no rigoroso e concorrido exame e tenham entre 12 e 15 anos de idade. Ao partirem para essas academias, os aspirantes despedem-se dos familiares e amigos como se partissem para uma grande aventura. Acordam às 5 da manhã e treinam vigorosamente até às 10. É hora da primeira refeição do dia. O prato também é especial e único, o Shank Nebe, um ensopado com carnes, legumes e vários ingredientes japoneses. Após essa refeição, um rápido descanso e mais treinos rigorosos. À noite, o Shank Nebe e depois a noite é livre, né? Então, como vocês podem ver, parecem ser pessoas obesas, mas eles têm rotinas de treinamento específicas, têm rotinas de alimentações específicas e como vocês puderam ver, eles vão para um local onde eles se dedicam única e exclusivamente para luta, né? Continuando. Todos tomam banho no mesmo furô, banho de imersão. Os novatos dormem no chão de tatame e só os mais graduados possuem aposentos individuais. Como todos são gigantes, médias de 150 quilos na divisão superior, as instalações precisam ser bem reforçadas. Cabe aos novatos as faxinas auxiliares auxiliares os veteranos, né? A temporada oficial anual é composta por 6 campeonatos que duram 15 dias. Ao todo, são aproximadamente 850 lutadores, divididos em 6 categorias, né? As 4 categorias inferiores não conferem salários aos lutadores, que somente recebem treinamento, alimentação e alojamento. A segunda divisão profissional é composta por 26 lutadores e a categoria máxima tem 42 lutadores. Estes recebem salários, têm seus fã-clubes e ostentam cabeleira especial, o símbolo do lutador de sumô, né? O oisho. Então vocês podem ver que desde a vestimenta até o corte de cabelo, o penteado que eles fazem tem um significado, tem uma categoria, então tudo ali vai influenciar. Então, continuando falando sobre um pouco do sumô, a gente pode ver que tudo tem um significado. Por isso que é tão importante que a gente veja e conheça outras culturas, né? Outras lutas, coisas que a gente só ouve falar, né? Porque a gente escuta muito sobre o sumô, sobre a sua tradicional luta, né? Que são pessoas bem grandes, obesas, sobrepesos, mas a gente não sabe a real história, né? Então vamos continuar. Na cultura japonesa, o campeão dos campeões que nunca são rebaixados são considerados semideuses e gozam de todas as regalias. Eles chegam a ter mais prestígio junto ao imperador do que o próprio primeiro-ministro, não precisando nem marcar audiência para serem recebidos pelo imperador. Teoricamente, podem ser muitos os yokizunas, né? Que são chamados os campeões de campeões, já que não são rebaixados, mas não passam de 2 ou 3, havendo épocas sem nenhum yokizuna, quando não surge nenhum lutador à altura. O Yokozuna que começa a perder campeonatos acaba se aposentando, né? E aqui do lado a gente tem tem as imagens de alguns golpes que são utilizados no sumô, né? As lutas são extremamente rápidas, tanto que uma luta normalmente não passa de 15 segundos. São raras ocasiões em que chega a quase 1 minuto. Os torcedores vão à loucura, né? O sumô foi trazido ao Brasil pelos imigrantes japoneses no início do século XX, e já em 1914 aconteceu o primeiro campeonato no interior de São Paulo. Em 1998 foi criada a Confederação Brasileira de Sumô, sendo que o Brasil sediou o primeiro campeonato mundial de sumô disputado fora do Japão em 2000, né? Ao contrário do que se pode pensar, no Brasil não são somente homens obesos que podem praticar o esporte. Mulheres e crianças também praticam esporte e o sobrepeso não é um pré-requisito no Brasil, ao contrário do Japão. Então, como vocês podem ver,
quando uma luta ou uma tradição ela passa de um local para o outro, ela já sofre suas modificações, né? Por exemplo, aqui no Brasil não é um pré-requisito a pessoa ser sobrepeso, ser obesa, para ela praticar o sumô. Como vocês puderam ver, tanto crianças como mulheres, como jovens participam dessa modalidade, né? Vamos lá. Recentemente no Brasil foi adotada a categorização por idade, até o juvenil e por peso para os lutadores adultos. As categorias são as seguintes, né? Nós temos o mirim, que é até 13 anos, o infantil de 13 a 16, o juvenil de 16 a 19, aí nós temos o adulto leve, o médio, o pesado e o absoluto, né? Que são por peso. E a tradição é muito respeitada, sendo que a vitória não é muito comemorada por respeito ao adversário. Então, como vocês puderam ver naquelas imagens do slide anterior, nós temos uma imagem que é tradicional japonesa, que são dois atletas de sobrepeso, e vocês puderam ver também, vamos voltar naquele slide para eu mostrar ali, ó, lá em cima, tem aquela imagem de duas pessoas que eles são magros, né? Só que eles também estão participando da categoria deles, né? Deve ser o juvenil de 16 a 19 anos, que não é necessariamente preciso ser uma pessoa sobrepeso, e sim tá dentro da sua categoria. Então, como vocês puderam ver durante toda essa aula, o sumô ele tem muitos estereótipos, né? Que precisam ser quebrados e a gente precisa estudar um pouco mais. Eu espero que vocês tenham entendido e aproveitado toda essa fome cultural que a gente tem de outros países, né, de outros lugares, para a gente poder aprender um pouco mais sobre outras culturas, sobre outros povos, né, por que que existe. Já falei aqui outras vezes para vocês que vocês precisam procurar o porquê das coisas, né, não somente aceitar. Então pesquisem mais sobre essa modalidade, sobre outras que vocês não conhecem, só ouvem falar. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os conteúdos, todas as atividades e ao material que a gente disponibiliza para vocês. E até a próxima aula!